A aldeia de Riacho Oco era ancestral, intocada pelo tempo. Aninhada nas profundezas de um vale esquecido, ela dormia sob um céu tingido de vermelho carmesim. A lua de sangue, um prenúncio tanto de admiração quanto de medo, reinava sobre a noite. Sua luz inquietante penetrava em cada fenda, pintando as ruas de paralelepípedos e os telhados de palha, em tons de sangue e sombra. Por gerações, os aldeões de Riacho Oco foram encarregados de um dever sagrado. Este dever não era apenas uma tradição, mas uma responsabilidade que definia a essência de sua existência: manter o véu entre os vivos e os mortos. Este véu, invisível aos olhos comuns, era a barreira que protegia o mundo dos vivos das influências perturbadoras do além. Esse pacto ancestral, forjado num tempo perdido na memória, era a base de sua existência. Os aldeões guardavam manuscritos antigos e pergaminhos que detalhavam os rituais e as histórias de seus antepassados, passando esse conhecimento de geração em geração. Eles viviam por suas leis, respiravam seu ar antigo e honravam cada um de seus decretos. A vida na aldeia era simples, mas cada ação, cada gesto, estava imbuído de um profundo respeito pelas tradições. A cada lua de sangue, um ritual acontecia, uma cerimônia solene passada através de incontáveis gerações. Sob a luz da lua vermelha, os aldeões se reuniam em um círculo sagrado, entoando cânticos antigos que ecoavam pela floresta. Não era uma celebração, mas um dever solene, um fardo carregado com determinação inabalável. Cada aldeão, desde a infância, era ensinado sobre a importância desse ritual e o papel crucial que desempenhava na manutenção do equilíbrio entre os mundos. Os aldeões compreendiam o delicado equilíbrio que seu ritual mantinha, a paz frágil que ele garantia. Eles sabiam que qualquer falha poderia resultar em consequências desastrosas, não apenas para sua aldeia, mas para o mundo inteiro. E assim, com corações pesados mas resolutos, eles continuavam a proteger o véu, guardiões de um segredo antigo e vital. Quando a lua de sangue atingiu seu zênite, os aldeões se reuniram no coração de Riacho Oco. A noite estava envolta em um manto de mistério, e cada passo dos aldeões parecia ecoar com um propósito antigo. As sombras dançavam sob a luz da lua, criando formas que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Um círculo de pedras ancestrais, desgastadas pelo tempo e gravadas com símbolos crípticos, marcava o solo sagrado. Essas pedras, testemunhas silenciosas de incontáveis gerações, guardavam histórias de rituais passados e promessas feitas sob a mesma lua. Cada símbolo esculpido contava uma parte da história, um fragmento do enigma que era a alma da aldeia. O ar ficou pesado com incenso e expectativa, o silêncio quebrado apenas pelo crepite das tochas. A fumaça do incenso subia em espirais, carregando preces e desejos para os céus. As tochas, com suas chamas vacilantes, lançavam uma luz trêmula que parecia dançar ao ritmo dos corações ansiosos dos aldeões. O ancião da aldeia, seu rosto marcado com a sabedoria das eras, começou o cântico. Suas palavras, carregadas de poder e tradição, ressoavam com uma força que parecia transcender o tempo. Cada nota do cântico era uma ponte entre o presente e o passado, uma conexão viva com os ancestrais que um dia pisaram naquele mesmo solo. Sua voz, uma vibração baixa e profunda, ecoava com as pedras antigas, tecendo uma tapeçaria de som que parecia ligar os vivos ao reino espectral. As ondas sonoras reverberavam, criando um campo de energia palpável que envolvia todos os presentes. Era como se o próprio ar estivesse carregado de memórias e espíritos, respondendo ao chamado do ancião e se unindo ao cântico em uma harmonia sobrenatural. Esta noite, no entanto, foi diferente.
Um tremor percorreu a terra, interrompendo o cântico do ancião. As chamas das tochas estalaram, lançando sombras grotescas que dançavam em um ritmo inaudito. O medo, primal e instintivo, apertou seu aperto nos moradores. Um grito de gelar o sangue cortou a noite. Uma das aldeãs, uma jovem chamada Anya, caiu no chão, seu corpo convulsionando. Seus olhos arregalados de terror olhavam cegamente para os céus, refletindo o brilho rubro da lua de sangue. O pânico se espalhou. Os aldeões, sua disciplina destroçada, quebraram a formação, seus sussurros aterrorizados engolidos pelo crescente barulho da noite. O elo frágil com o reino espectral, enfraquecido pela interrupção, se rompeu. E então, silêncio. A lua de sangue, agora um olhar acusador no céu, testemunhava o círculo quebrado, as tochas apagadas, e a quietude inquietante que havia se abatido sobre Riacho Oco. Anya havia sumido, desaparecida, sem deixar vestígios. Sussurros ao vento. Na manhã seguinte, a aurora surgiu sobre uma vila envolta em medo. Os aldeões, com os rostos marcados por uma mistura de culpa e terror, procuravam freneticamente por Anya, seus gritos desesperados ecoando pelas ruas vazias. Mas ela havia sumido, engolida pela noite. Os dias que se seguiram trouxeram um desconforto arrepiante. Símbolos estranhos, que lembravam aqueles gravados nas pedras antigas, apareceram nas portas. Sussurros pareciam emanar do poço, suas vozes assustadoramente familiares, mas totalmente estranhas. O preço do silêncio. Em uma noite como qualquer outra, a lua cheia brilhava intensamente no céu nublado, lançando sombras inquietantes sobre a aldeia adormecida. Então, outros começaram a desaparecer. Primeiro, foi um sussurro, um rumor que se espalhou como fogo. As pessoas começaram a notar a ausência de seus vizinhos, amigos e até mesmo familiares. Um a um, os moradores desapareceram sem deixar vestígios, sua ausência marcada por uma crescente sensação de pavor. Objetos pessoais foram deixados para trás, como se tivessem sido abandonados às pressas. A aldeia, antes um farol de calor e tradição, transformou-se em um espectro do que havia sido. As janelas das casas estavam quebradas e o silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som do vento. Os aldeões, com os rostos marcados pelo medo e desespero, perceberam a terrível verdade. O ritual, interrompido, havia libertado algo sinistro sobre seu mundo. Eles se reuniram, tentando encontrar uma solução, mas o medo os paralisava. O véu entre os vivos e os mortos, antes cuidadosamente mantido, havia sido rasgado. Espíritos inquietos vagavam pela aldeia, e a névoa densa parecia esconder segredos sombrios. A aldeia nunca mais seria a mesma. Uma a uma, as famílias embalavam seus parcos pertences e fugiam. A vila, antes vibrante, agora assustadoramente silenciosa, permanecia abandonada sob o olhar atento da lua de sangue. Os sussurros permaneciam, no entanto, carregados pelo vento, um lembrete assustador do pacto quebrado, do equilíbrio perturbado. A lua de sangue acena. A vila de Riacho Oco está vazia agora, uma cidade fantasma banhada pelo brilho sinistro da lua de sangue. Mas o silêncio engana, pois nas profundezas da terra, sob as pedras antigas, algo se agita. Os espíritos, antes mantidos à distância, estão inquietos, e eles aguardam a próxima lua de sangue, quando o véu se tornará fino novamente, e eles poderão reivindicar o que acreditam ser por direito deles.